Glória a Deus, irmãos. O tema da mensagem dessa manhã é sendo fiéis em tudo. Você pode repetir comigo? Diga, sendo fiéis em tudo. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Mateus capítulo 25. Nós vamos ler um texto bastante conhecido dos evangelhos. Nós vamos ler a parábola dos talentos. Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao versículo 29. Diz assim a palavra de Deus: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Diga aleluia. Essa é a palavra de Deus sobre a qual nós vamos meditar hoje, a respeito de fidelidade, sendo fiéis em tudo. Essa parábola que Jesus conta nos dá algumas chaves de entrada que nos permitem refletir sobre a essência do ensino de Jesus nessa parábola. A primeira delas tem a ver com os talentos que esse Senhor distribuiu aos seus servos. Os talentos que o Senhor nos dá. Eu não sei se você sabia, mas você tem muitos talentos. Amém? Você tem muitos talentos. Alguns deles você talvez nem saiba que tenha. Mas preste atenção para entendermos juntos o que o talento significa nessa parábola. Mas é importante nós entendermos que o Senhor Jesus nos deu, a todos nós que nascemos de novo pela fé no seu nome, muitos talentos. Diga comigo, talento. O talento, no tempo em que Jesus contou essa parábola, era uma medida monetária. O talento era uma medida de peso e valor monetário de aproximadamente 34 quilos de prata. Isso era uma soma altíssima para um cidadão comum do tempo de Jesus, um judeu comum do tempo de Jesus. Então Jesus usa essa figura para criar um contraste. Jesus fala de algo de muito valor, confiado aos seus servos, e que cada servo precisa administrar com fidelidade o que recebeu de Deus. Ok? Então, Jesus usa a figura desse valor monetário para falar de fidelidade, não necessariamente de administração financeira. Perfeito? Você está comigo? Amém? Na aplicação espiritual que nós devemos fazer desse ensino de Jesus, e esse é o nosso objetivo aqui, o talento não se limita ao dinheiro, como eu acabei de dizer,
mas simboliza tudo o que Deus confia ao seu povo até a volta de Cristo. Diga comigo, tudo. Tudo que Deus confia a nós. Tudo o que Deus confia a nós são os talentos que Ele nos deu e que nós devemos administrar com fidelidade até a volta de Cristo. Porque na volta de Cristo, segundo nos ensina Jesus na parábola dos talentos, nós deveremos prestar contas da administração do que nós recebemos de Deus. Então, o princípio central do ensino de Jesus aqui é que cada discípulo, eu e você, somos administradores e não donos daquilo que recebemos de Deus. E todos nós deveremos prestar contas do que fizemos com o que recebemos de Deus, como bons ou maus administradores, bons ou maus mordomos. Então você entende que os talentos que Deus nos dá, embora o talento seja essa medida de valor monetário dos tempos em que Jesus contou essa parábola, não é só dinheiro, não é só qualquer valor monetário, mas tudo o que Deus confia a nós, tudo o que Deus nos deu em confiança para uma boa administração, para uma administração fiel. Então fique comigo, mais à frente você vai entender que talentos são esses. A segunda chave de entrada desse texto, para refletirmos sobre a essência do ensino de Jesus, são as nossas capacidades individuais. Porque o texto diz que o Senhor, quando viajou, distribuiu dons ou talentos aos seus servos, de acordo com a capacidade que cada um tinha. Você leu isso comigo? As nossas capacidades individuais. Veja, nós precisamos nos lembrar que os talentos que Deus nos dá são sempre de acordo com a nossa capacidade. E isso não tem a ver com mérito. Não tem a ver com sermos bons ou maus, ou melhores ou piores uns que os outros. Ok? O que ganhou 5 talentos não é melhor ou maior do que o que ganhou 2. O que ganhou 2 não é maior ou melhor do que o que ganhou 1. Porque não é sobre quantidade, é sobre fidelidade. Amém? Então, por essa razão, nós nunca, jamais devemos nos comparar com ninguém, senão com quem nós podemos ser e ainda não somos. Amém? Essa é a única comparação que nós precisamos fazer na vida. Quem nós podemos ser e ainda não somos. E não quem nós somos e o outro é. Porque cada um tem uma capacidade dada por Deus. Isso não tem a ver com mérito. Isso não tem a ver com absolutamente nenhum tipo de qualificação especial. Tem a ver com a soberania de Deus. Amém? Amém, irmãos? Tem a ver com a soberania de Deus. Deus decidiu me fazer. Deus decidiu me trazer esse mundo com essa capacidade. Decidiu trazer o Robson a esse mundo com aquela capacidade. Decidiu trazer o Montônio a esse mundo com essa capacidade. Decidiu trazer o Ronaldo a esse mundo com aquela capacidade. Por pura soberania e onisciência. Amém? Então nós não devemos jamais nos comparar com ninguém, irmãos. Senão com quem nós somos senão com quem nós podemos ser e não somos ainda. Em nome de Jesus, eu quero exatamente aqui te encorajar a jamais permitir que as suas emoções e os seus pensamentos sejam raptados por esse espírito de comparação que muitas vezes nos faz nos sentirmos piores, nos sentirmos inferiores, nos sentirmos menores que aquelas pessoas que nós observamos e com quem nos comparamos por alguma razão. O seu valor para Deus é inestimável. Amém, irmão? O seu valor para Deus é inestimável. Você vale tanto para Deus que para ter o seu coração, Ele entregou Jesus Cristo, seu Filho, para verter o seu sangue naquela cruz que nós celebramos hoje. Você vale tanto para Deus que você custou o sangue de Cristo. O seu irmão do seu lado vale a mesma coisa. Então não se compare, não se compare a ninguém. Não deixe que as suas emoções e os seus pensamentos sejam raptados por esse espírito de comparação que muitas vezes nos faz nos sentir
piores, menores, pequenos demais, desqualificados. Amém, irmão? Pense na sua capacidade, pense nos seus talentos e na fidelidade com que você deve administrar isso. Apenas. Então, como eu disse, isso não tem a ver com méritos. Por quê? Porque ninguém merece o que recebeu de Deus, irmão. Quem de nós, por um minuto sequer, poderia se sentir merecedor de alguma coisa de Deus? Ó, senhor, o senhor sabe que eu mereço, né? Ó, o senhor não está vendo que eu mereço? Quem, irmãos? Seres limitados, seres carnais, e que muitas vezes dão vazão a essa carnalidade, ferindo a santidade de Deus, desobedecendo os mandamentos de Deus, fazendo o que é contrário à vontade de Deus. Quem, irmão? Quem de nós poderia imaginar que por alguma razão é merecedor de receber alguma coisa de Deus? Ninguém, nenhum de nós merece nada que recebeu de Deus, mas Deus merece o fruto de tudo que Ele nos deu. Amém? Nós não merecemos nada de Deus, mas Deus merece tudo de nós. Porque se não fosse o que Ele fez por nós em Cristo Jesus, nós estaríamos condenados eternamente, perdidos eternamente. Mas porque Ele fez o que fez, nós agora estamos aqui. Fomos salvos, remidos, lavados pelo sangue de Jesus. Estamos sendo santificados. Fomos trazidos para o seu time e agora trabalhamos com Ele na expansão do seu reino na terra. Formamos a igreja, fazemos parte desse movimento crescente que vem varrendo o mundo desde o primeiro século, convencendo pelo poder do Espírito Santo as pessoas sobre quem Jesus é, sobre o que Jesus fez. Tem a ver com o que Ele fez, com o que Ele fez, e não com qualquer mérito que qualquer um de nós possa imaginar que tem. Ok? Então nós não merecemos nada de Deus, mas Deus merece tudo de nós. Deus merece o fruto de tudo que Ele nos deu. Então nós não podemos nos esquecer que um dia todos nós prestaremos contas. O texto diz que o seu Senhor voltou para fazer um ajuste de contas com os seus servos. Todos nós um dia faremos um ajuste de contas com Deus dos talentos que nós recebemos e não dos talentos que nós gostaríamos de receber. Preste atenção nisso, porque isso é muito importante, irmãos. Muitas vezes nós nos comparamos uns aos outros e passamos a tentar administrar um talento que nós não recebemos. Porque estamos tentando ser quem não fomos criados para ser. E no ajuste de contas que faremos com Deus, prestaremos contas dos talentos que recebemos e não dos que nós gostaríamos de ter recebido. Amém? Então lembre-se sempre que não tem a ver com quantidade, não tem a ver com qualidade, tem a ver com fidelidade. Apenas isso, fidelidade. Então todos nós prestaremos contas daquilo que nós recebemos e não do que nós gostaríamos de receber. Depois nós temos, no ensino de Jesus, a chave da fidelidade à medida que Ele nos deu. E esse é mesmo o centro do ensino de Jesus na parábola dos talentos. Fidelidade à medida que Ele nos deu. A compreensão da fidelidade que se espera de nós, irmãos, como servos de Deus, como filhos de Deus, como igreja de Jesus Cristo, é central no ensino de Jesus, porque fidelidade para Jesus, isso está muito claro no texto, fidelidade para Jesus é sinônimo de multiplicação, crescimento e progresso. Amém? Fidelidade para Jesus é sinônimo de multiplicação, crescimento e progresso. E o verso também é verdade. Para Jesus, infidelidade é sinônimo de conservação, atrofiamento e estagnação. Então, quando aquele servo que recebeu 5, no ajuste de contas, devolveu 10, Jesus disse para ele: servo bom e
Servo bom e fiel. Então aquele servo foi chamado de fiel porque ele multiplicou o que recebeu de Jesus, do seu Senhor. Então, se queremos ser fiéis ao Senhor Jesus na administração dos talentos que Ele nos deu, precisamos nos lembrar que o que Ele exigirá de nós naquele dia em que prestaremos contas da administração que fizemos dos talentos que Ele nos deu, é a multiplicação, o crescimento e o progresso na manifestação de todos esses talentos que Ele nos deu na nossa vida e no mundo. Amém? Ao mesmo tempo, como eu disse, o servo mau e infiel, que o servo chama na parábola dos talentos de preguiçoso, é aquele que conservou, estagnou. É aquele que atrofiou. Então nós somos fiéis quando aumentamos a nossa medida pela multiplicação dos talentos que Ele nos confiou. Porque o servo bom e fiel que Jesus elogiou, que o Senhor elogiou na parábola dos talentos, recebeu de Deus mais. Recebeu do seu Senhor mais. Não está claro no texto isso, irmão? Você foi fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Ao mesmo tempo, somos infiéis quando apenas conservamos os talentos que Ele nos deu e nós não os multiplicamos, nós não aumentamos a sua medida, nós não damos a eles crescimento, o crescimento que o Senhor dos talentos, o Senhor dos dons espera. E isso, preste atenção, porque Jesus chamou eu estou intercambiando Jesus e Senhor, porque o Senhor da parábola simboliza Jesus. E o Senhor dos talentos chama isso de preguiça. Em algumas versões da Bíblia, negligência. Servo mau e negligente. Servo mau e infiel. Servo mau e preguiçoso. Nós apenas conservamos os talentos que Ele nos deu. Não multiplicamos os talentos que Ele nos deu. Não damos crescimento a esses talentos. Não aumentamos a sua medida. Isso é o mesmo, irmãos, que indiferença pela sua graça. Conscientemente ou não, quando nós não multiplicamos os talentos que Ele nos deu, nós estamos sendo indiferentes à sua graça. Estamos sendo indiferentes, estamos atribuindo pouco valor à sua confiança. Porque no começo do texto, a parábola dos talentos diz que o Senhor viajou e confiou, diga comigo, confiança. Confiou talentos aos seus servos. Ao mesmo tempo que Jesus considera, elogia, exalta e recompensa a nossa fidelidade, Ele também critica, Ele também desconsidera e Ele também recompensa a nossa infidelidade. Por isso é que precisamos ouvir o chamado do Senhor nessa manhã para sermos fiéis em tudo. Diga comigo, fiéis em tudo. Fiéis em tudo. É sobre isso que trata a parábola dos talentos. Fidelidade. Não queremos ser indiferentes à sua graça. Não queremos ser indiferentes à sua confiança, irmãos. Pense você, um ser humano, cheio de falhas, um ser humano que muitas vezes peca contra o Senhor, fere a santidade do Senhor, como eu disse no princípio, né? Não obedece os mandamentos do Senhor. Você e eu, nessas condições, muitas vezes achamos ruim, nos magoamos, nos frustramos, quebramos relacionamentos porque as pessoas traíram a nossa confiança, sim ou não? Sim ou não? Não é ruim quando alguém trai a nossa confiança, irmão? Não é ruim quando você confia em alguém um segredo, você confia em alguém um bem, você confia em alguém um valor, e essa pessoa trai a sua confiança? Por que Deus não se sentiria da mesma forma? Por que Deus não consideraria isso?
Então nós precisamos despertar ao ouvir o chamado do Senhor, a sua igreja nessa manhã, para ser fiéis em tudo, porque um dia Ele voltará para prestar contas da administração que fizemos do talento que Ele nos deu. E eu sei que assim como eu, você não quer ser achado diante do Senhor dos talentos indiferente, mau, negligente, preguiçoso. Você, assim como eu, quer ouvir do Senhor dos talentos, servo bom e fiel. Sobre o pouco você foi fiel, sobre o muito eu o colocarei. Então você precisa ouvir o que o Senhor está dizendo à igreja nessa manhã. Você precisa considerar com atenção o que o Senhor está dizendo à igreja nessa manhã. Deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração para que você seja fiel em tudo. Fiel. Fiel é sobre fidelidade, não é sobre quantidade, não é sobre influência, não é sobre poder, não é sobre dinheiro, não é sobre recursos, não é sobre status, é sobre fidelidade. Por quê? E essa é a próxima chave de entrada do texto. Um dia nós prestaremos contas. Um dia nós prestaremos contas dos talentos que recebemos e é preciso nos lembrarmos, no entanto, que a nossa prestação de contas, como eu acabei de dizer, não é sobre quantidade, e sim sobre fidelidade. Não multiplicar com fidelidade os talentos que Deus nos confiou é o mesmo que ser indiferentes sobre eles. Ser omissos, nos escondermos, não fazermos absolutamente nada com o que recebemos de Deus é como menosprezar a sua graça. E é isso que Deus condena. E é a isso que Deus está nos chamando a atenção nessa manhã. Nós não podemos esquecer que os talentos que recebemos de Deus não são nossos. Foi o Senhor dos talentos quem confiou isso a nós. Não são nossos. Amém, irmão? Por isso, assim como você não quer que alguém traia a sua confiança por algo que você confiou a alguém, você também não deve trair a confiança de Deus por causa dos talentos que Ele te deu. Diga comigo, são do Senhor. São do Senhor. São do Senhor para a glória do seu nome. São do Senhor para que o seu nome seja reconhecido na terra. São do Senhor para que as suas virtudes sejam manifestadas na terra. São do Senhor para que o seu caráter seja visto na terra. São do Senhor para que a nossa vida comunique quem Deus é, comunique quem Jesus é, comunique o Evangelho. Mesmo sem antes termos dito uma palavra sequer. São do Senhor para a glória do seu nome, para que Ele seja visto e reconhecido, amado, glorificado, adorado. Foi Jesus mesmo que disse, o Pai é glorificado quando vocês dão muitos frutos. Por outro lado, o Pai não é glorificado quando vocês não dão muitos frutos. E não glorificar o Pai por meio dos frutos que podemos produzir é infidelidade. E nós estamos sendo chamados nessa manhã à fidelidade em todas as coisas. Para darmos glória a Deus com toda a nossa vida, na multiplicação, no crescimento, no progresso, no avanço de tudo aquilo que Ele nos deu como talentos, como dons, e que devemos administrar com diligência. Um dia nós prestaremos contas e precisamos estar prontos para esse dia. Irmão, se tem uma oração que eu faço todos os dias, e se tem uma oração que provoca temor de Deus no meu coração, é essa: Senhor, não me ache infiel naquilo que o Senhor confiou a mim. Ajuda-me nas minhas fraquezas, ajuda-me nas minhas necessidades. Eu quero ser fiel. Não me deixe comparar a minha vida com a vida de ninguém. Não me deixe comparar o meu ministério com o ministério de ninguém. Não me deixe me comparar pelas medidas diferentes que o Senhor confiou a mim e aos outros. Me ajuda-me a ser fiel naquilo que o Senhor me deu, naquilo que o Senhor me confiou. Isso precisa causar temor no nosso coração, irmão. Nós precisamos ter temor do Senhor com relação à administração dos talentos que Ele nos deu. Porque nós não podemos simplesmente viver as nossas vidas nessa terra como se não fôssemos embora daqui jamais, administrando ao nosso bel prazer, de acordo com a nossa própria vontade e ambições, aquilo que Deus nos confiou, para sermos fiéis para a glória do seu nome, administrando aquilo que Ele nos deu para a glória do nosso próprio nome e para a realização dos nossos próprios objetivos apenas, sem a preocupação de que isso traga glória ao nome de Jesus, de que isso revele quem Jesus é, de que isso nos abra janelas de oportunidades para proclamarmos o Evangelho, para manifestarmos o céu na terra. Não. Está errado.
Você está aqui nessa manhã me ouvindo pregar essa mensagem, porque o Espírito de Deus preparou esse tempo para despertar o seu coração. Despertar o seu coração e trazer você a esse lugar de fidelidade, a esse lugar de confiança. Eu oro ao Senhor todas as vezes que eu entrego alguma oferta ao Senhor, aqui ou na vida de qualquer pessoa. Senhor, me ache fiel, para que o Senhor confie as minhas riquezas desse mundo. Às vezes a gente pede abundância, pede prosperidade, porque a gente tem em mente um carro novo, a gente tem em mente uma casa nova, a gente tem em mente a realização de projetos pessoais, a gente tem em mente avanço, progresso, a gente tem em mente conforto, mas a gente nunca tem em mente a glorificação de Jesus por meio da nossa generosidade. A gente nunca fala, Senhor, me dá mais, para que eu possa dar mais também. Então, irmãos, a gente precisa ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja. E a gente precisa, diante dessa palavra do Senhor, diante da palavra do Senhor, dizer sim ao seu chamado e nos levantarmos hoje para fazermos alguma coisa. Faça alguma coisa. Diga para o seu irmão do seu lado aí, faça alguma coisa. Irmão, faça alguma coisa. Apenas seja fiel. Sabe, eu toda vez penso nisso e por alguma razão eu ainda não pus isso para rodar. Mas eu quero preparar uma série de mensagens. E eu não vou pregar essa série de mensagens sozinhos. Eu vou convidar amigos para meditarmos sobre a nossa vocação como nosso ministério. Sobre a nossa vocação como nosso chamado. Porque a gente tem uma tendência a associar a vontade de Deus, a espiritualidade, a religiosidade, a prática concreta do nosso cristianismo. Aquilo que é sagrado, aquilo não que não seja, mas aquilo que é sagrado, aquilo que é metafísico, aquilo que é espiritual. E nos esquecemos que o nosso trabalho, que a nossa vocação, que a nossa labuta diária é o nosso campo ministerial. E é onde nós precisamos manifestar a glória de Deus nesse mundo. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque eu olhei para o Cadu, toda vez que eu olho para ele, eu lembro disso, porque a vida dele, a vida do Cadu, e eu queria abrir esse parênteses para glorificar a Deus pela vida do Cadu. Porque há quantos anos, Cadu? Mais de 20? 21 anos, o Cadu trabalha na frente do pré-vestibular social da UERJ, que já colocou dentro das universidades federais centenas de alunos. Deixa eu falar rapidinho. Eu ia falar disso. Que já colocou centenas de jovens das universidades federais nos cursos mais importantes que existem, medicina, engenharia, direito. Ele é o responsável por esse projeto. O idealizador, o implementador do projeto. E cada ano que passa, a fidelidade do Cadu nesse projeto leva esse projeto a um nível maior. E agora foi reconhecido como patrimônio cultural do Estado do Rio de Janeiro, o pré-vestibular social da UERJ. E vai passar a receber verba do Estado, porque a proficiência do pré-vestibular tem sido reconhecida também, e muito, em parte, por causa da fidelidade do Cadu. Você vê o Cadu pregando sempre aqui? Não. Você vê o Cadu liderando algum ministério? Não. Já liderou o Ministério dos Homens. Você vê o Cadu lidera uma conexão, como os nossos líderes ministeriais todos fazem. Você vê o Cadu para cima e para baixo aqui, figurando e... Não. Mas ele está sendo fiel ao que o Senhor confiou a ele? Sim. E o que o Senhor tem feito? Recompensado a sua vida, aumentando a sua medida. Você tem sido fiel no pouco, irmão? Meu filho, vem para cá que eu vou te dar mais. Se ele é fiel aqui, vem para cá que eu vou te dar mais. Se ele é fiel aqui, vem para cá que eu vou te dar mais. A gente não aumenta a nossa medida pedindo que o Senhor aumente a nossa medida. A gente aumenta a nossa medida sendo fiel à medida que Ele já nos deu. Então permita que isso ajuste as suas expectativas. Permita que isso ajuste as suas orações. Porque a gente está pedindo mais ao Senhor, mas não tem sido fiel no pouco que Ele já nos deu. O que o Senhor disse no final da parábola a respeito do servo mau negligente? Ao que tem, será dado mais. Ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então eu quero preparar essa série de mensagens para despertar o seu coração para o fato, não é uma ideia, é um fato,
de que você, no seu campo de trabalho, é um ministro do Evangelho. Você não é um ministro do Evangelho porque você sobe aqui nesse altar e prega. Você é um ministro do Evangelho porque Deus confiou a mensagem. É isso que Paulo, obrigado, irmão. É isso que Paulo diz. Deus confiou a mensagem da reconciliação a cada um de nós. Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 12 ou 13. Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Uau! Deus depositou uma confiança em nós. Irmão, o Cadu fica pregando o evangelho lá na UERJ? Não. Às vezes prega. O que ele faz? Por que ele tem sido fiel lá? Porque ele tem administrado com excelência e diligência a medida que Deus deu a ele. Deus é glorificado? Sim. Ele produz frutos que glorificam a Deus? Sim. Nós precisamos refletir, irmãos, porque nós não estamos nessa vida a passeio. Rafael, você não está nessa vida a passeio. Você não está nessa vida a passeio, irmão. Ninguém está nessa vida a passeio. Os que não nasceram de novo pela fé em Cristo ainda não sabem que Deus preparou, reservou, porque planejou desde a eternidade um propósito, um destino eterno para eles. Então eles não estão vivendo o que Deus planejou e preparou para eles. Ou pelo menos não sob essa consciência. Mas nós que já estamos aqui no reino de Deus, e que temos a palavra, e que olhamos a palavra, e que lemos na palavra sobre os propósitos de Deus, sobre a graça de Deus, sobre os planos de Deus para nós, nós não podemos ser indiferentes a isso. Madison, o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro é o seu campo missionário, é o seu campo ministerial. Você pode não pregar aqui, irmão, mas você vai ser o melhor bombeiro desse estado para a glória de Deus. Você crê, Ronaldo? Você crê que as pessoas, quando colocarem um garfo da refeição que você serve no seu restaurante, você crê que as pessoas podem ser cheias do Espírito Santo? Irmãos, durante muito tempo da minha vida, a maior parte da minha vida, eu fui músico profissional, baterista profissional. E por um ano da minha vida, eu viajei acompanhando um dos ministros de louvor dessa nação que eu mais admiro. O nome dele é Daniel Alencar. E eu me lembro que um dia nós estávamos na casa de um irmão em algum estado do Rio de Janeiro, em algum estado desse Brasil, que eu não lembro. E nós estávamos dormindo no mesmo quarto. E aí nós íamos sair de manhã. Nós sairíamos de manhã para a igreja onde nós ministraríamos. E a irmã que nos recebeu disse assim: olha, eu vou ajeitar o quarto de vocês aqui, quando vocês voltarem, o quarto está direitinho, está ajeitado. Amém. Nós voltamos e encontramos a irmã em prantos na sala de casa. Aí ela falou assim, aí a gente perguntou: o que aconteceu, minha irmã? Eu fui visitada por Jesus. Eu fui visitada por Jesus. Eu peguei na mala do Daniel Alencar e eu fui cheia do Espírito Santo. Entende o que eu estou querendo dizer, irmão? Não pode ser só igreja aos domingos, irmão. Não pode ser. Não pode ser. Você crê, Marinho, que Deus te fez um subtenente da Marinha do Brasil? Nesse tempo, por uma razão específica. Não, mas Daniel, eu estou só cumprindo minha carreira. Daqui a pouco eu sou almirante. Não é isso, não é isso. Não, mas você crê que nesse tempo há um propósito de Deus para você, onde você está, que você não está em Itacuruçá só porque você quis, que você não está em Itacuruçá só porque você planejou a sua ida para lá, porque Deus te levou para lá. Aquele é o seu campo ministerial. Lá você cumpre o seu ministério. Servo bom e fiel. Sobre o pouco você foi fiel, sobre o muito eu te colocarei. Ana Paula, as pessoas vão começar a ser cheias do Espírito Santo, comendo seus caldos. Uau, que caldo é esse? Bom, estourou no Brasil. Você entende, irmão? Essa mensagem toca o meu coração, irmão. Essa mensagem enche o meu coração de alegria. Porque Deus está contando conosco. Deus está contando conosco. Então faça alguma coisa. Aliás, o tema da mensagem poderia ser esse, né? Ao invés de ser no fiel de tudo, faça alguma coisa. Faça alguma coisa, meu irmão. Quando você estiver trabalhando essa semana, Marcão, você estiver contabilizando as peças que entram lá na loja, você diz assim: Senhor,
que cada cliente que vier aqui pegar na minha mão essa caixa, que cada cliente que pegar na caixa que eu estou embalando, que ele seja visitado pelo teu poder, que ele seja cheio do Espírito Santo. Que isso, é só um amortecedor. Não é só um amortecedor ungido, porque foi embalado por um homem de Deus, fiel ao seu chamado, fiel ao seu ministério. Amém? Amém, irmão? Ah, mas eu não consigo pregar o evangelho, Daniel. Isso é uma outra conversa, irmão. Apenas seja fiel à medida que Deus te deu. Apenas seja fiel à medida que Deus te deu. Você precisa pregar, mas isso é uma outra conversa. Amém? Seja fiel. Seja fiel. Seja fiel. Faça alguma coisa. Então, quais seriam os talentos que nós recebemos do Senhor para administrar com fidelidade? Porque você pode estar pensando assim, talento, sei lá, o que eu faço muito bem? Não, irmão, não tem a ver com o que você faz muito bem. Lembra o que eu disse no princípio, talento, embora seja uma medida financeira, uma medida monetária, ele é uma figura que Jesus usa para simbolizar valores. Amém? Coisas de valor. E não necessariamente aquilo que a gente sabe fazer bem ou não. Deixa eu dar para você pelo menos 4 talentos que você precisa administrar com fidelidade ao Senhor a partir de hoje. Amém? Amém, irmão? Está comigo aqui ainda? Primeiro, os seus dons e capacidades pessoais. Você foi criado por Deus assim, do jeitinho que você é, com as capacidades, com os dons espirituais e as capacidades pessoais que você tem, por uma razão. O seu background de vida, a sua história de vida, as experiências que você viveu, debaixo da soberania de Deus, da providência divina, foram como foram por uma razão. Acrescentaram a você os valores que você tem hoje por uma razão. Fizeram de você quem você é por uma razão. Todos precisamos administrar com fidelidade os dons e as capacidades pessoais que recebemos de Deus. Por quê? Porque, preste atenção, os talentos são do Senhor. Não são nossos. São do Senhor. Porque não são nossos, eles não devem ser administrados para a nossa autopromoção. E aonde é que isso se manifesta? Na nossa consciência. Porque a nossa consciência, ela dá forma às nossas motivações. Quando eu faço para minha autopromoção, o que Deus está olhando não é o que eu faço. O que Deus está olhando é o que eu penso, o que eu sinto quando eu faço o que eu faço. Amém? Na ponta, o que eu faço vai abençoar muitas pessoas. Mas o que pode não abençoar muitas pessoas é a motivação do meu coração. Então não é para a nossa autopromoção. É para a glória de Deus. Então isso tem que se manifestar na sua consciência. Por isso que eu falei do caldo que a Ana Paula faz, da refeição que o Ronaldo faz. Aliás, vocês sabiam que o Ronaldo tem... Levanta a mão, Ronaldo. Vocês sabiam que o Ronaldo tem um restaurante, irmão? Quem sabia aqui? Levanta a mão. Quem já comeu no restaurante do Ronaldo? Quem já pediu quentinha no Ronaldo? É barato? Para a quantidade de comida que vem na quentinha, eu já falei isso pro Ronaldo. Pode cobrar mais caro. Essa quentinha é muito farta, meu irmão. Quem já comeu o caldo da Ana Paula? Que levanta a mão. Quem não comeu ainda a refeição do Ronaldo e o caldo da Ana Paula? Irmão, vocês estão perdendo a oportunidade de ser cheio do Espírito Santo. Toda vez que eu peço o churrasco do fim de semana do Ronaldo, às vezes eu peço com baião de 2, às vezes eu peço sem baião de 2. Toda vez que eu peço, irmão, eu sou cheio do Espírito Santo quando eu como. Meu Deus, eu boto na boca assim, aí Manuela para mim, papai, por que você fecha o olho quando você come? Eu falei, filha, porque quando é muito gostosa a comida, eu tô, Jesus. Começa a falar em línguas, irmão. Feito o merchan, eu espero a minha quentinha no sábado que vem. Eu espero meu caldo quinta que vem. Tô brincando. Então você precisa administrar os seus dons. Por favor, produção, coloca na tela aí, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Olha o que Pedro diz, olha. Sirvam uns aos outros, cada um, conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem
a multiforme graça de Deus. Presta atenção aqui, irmão. Deixa na tela aí. Presta atenção em alguma coisa. Aqui, ó. Sirvam a igreja uns aos outros. Ok? Primeira coisa. Segundo, conforme o dom que recebeu. Não conforme o dom que gostaria de ter recebido. O dom que gostaria de ter. Ah, mas eu queria tanto saber pregar, pastor, como você. Irmão, deixa que eu prego. Faz o que você faz, porque eu não posso fazer o que você faz. Talvez por isso você não possa fazer o que eu faço. Certo? Com fidelidade. Faça com fidelidade. Como encarregados. Nós fomos encarregados. Irmão, desde a quinta série, um professor meu de matemática, nunca mais esqueci o nome dele. Ele com certeza não vai ver essa mensagem. Luiz Carlos, o nome dele. José Carlos, o nome dele. Ele me traumatizou, irmão. A partir da quinta série eu fui um fiasco em matemática por causa daquele professor. Ele dava nota baixa com prazer. E ele ainda falava assim, vem cá meu filho, um zerinho para você, um zerinho. Dava assim, sorrindo. Eu falei, que isso? Um sádico, professor Luiz Carlos. Te amo, professor. Eu sempre fui um fiasco na matemática, irmão. Só sei fazer conta matemática financeira para administração de finança doméstica, só isso. Mas a Priscila é contadora. Um gênio na matemática. Eu não faço conta como ela faz, mas ela não prega como eu prego. Entende, irmão? Porque nós fomos encarregados de acordo com os dons que recebemos. Olha só, como administradores, para administrar bem, a multiforme graça de Deus. A mesma graça de Deus que deu a Priscila habilidade em matemática, é a graça de Deus que me deu a habilidade para pregar, que deu a habilidade a Sandra para cuidar da saúde bucal das pessoas, que deu ao Everton a capacidade de vender até o Cristo Redentor com nota fiscal, se ele puder ele vende. Que deu ao Ronaldo essa capacidade maravilhosa de fazer um churrasco como ninguém. Olha que eu sou filho de gaúcho, hein, irmão? Sei o que é churrasco bom. Brabo. O Ronaldo é brabo no churrasco. Então, cada um precisa administrar bem a multiforme. São diversas formas. Formas múltiplas. Mas é a mesma graça. É o mesmo encargo. É a mesma responsabilidade. Portanto, deve ser a mesma fidelidade com que trabalhamos juntos. Então, os seus dons e capacidades pessoais, irmãos, não são para sua autopromoção. São para servir. São para manifestar a glória de Deus. E veja, preste atenção. Um dom não exercido, uma capacidade não exercida, é como enterrar o talento. E aí eu quero voltar aqui no conceito de fidelidade que Jesus transmite na parábola dos talentos. O que é fidelidade? Multiplicação, crescimento, progresso. Amém? Cara, se a gente entendesse isso, a gente encheria o mundo com a glória de Deus. Por quê? Se o Ronaldo semana que vem, desculpa estar usando você muito como exemplo, Ronaldo. Deixa eu pegar a mim como exemplo, para vocês não entenderem mal qualquer coisa que eu diga. Se qualquer coisa que eu diga soar mal, foi sobre mim mesmo. Eu não posso pregar do mesmo jeito daqui a 5 anos. Eu estaria sendo infiel. Você está entendendo? Daqui a 5 anos eu preciso estar pregando 5 vezes melhor. Eu não posso ser o mesmo pastor daqui a 5 anos. Não no sentido do caráter, da personalidade, não. Mas no sentido da administração, da graça pastoral que Deus me deu. Porque eu estaria enterrando esse talento, eu não estou dando progresso, eu não estou dando crescimento, não estou multiplicando esse talento. E por que eu disse que se a gente entendesse isso, a gente encheria o mundo com a glória de Deus? Porque, irmão, você pense, se cada filho de Deus, administrando a sua vida como seu próprio ministério, se torna cada vez melhor naquilo que faz e atribui isso a Deus. A hora que alguém te perguntar assim, mas como é que você é tão bom nessa marcenaria, irmão? É a glória de Deus sobre mim. Glória de Deus, pronto, você começa a pregar o evangelho. Entendeu? Se a gente entender isso, irmão, a gente enche o mundo com a glória de Deus. Se a gente entender isso, a gente intencionalmente, mas
mesmo que não seja por uma ação concreta nessa direção, nós estaremos expondo as pessoas ao poder do Evangelho. Amém? Então, seus dons e capacidades pessoais não são para você, são para a glória de Deus. Então, não seja o mesmo amanhã. Seja melhor. Amém? Seja melhor. Seja melhor. Seja melhor. Seja melhor. Alguém aqui já chegou ao nível máximo da sua capacidade pessoal, não? Não, né? Então dá para você melhorar, não dá? Dá para você crescer, não dá? Dá para você avançar, não dá? Seja fiel. Porque você não vai prestar contas dos talentos que Deus me deu, não. Você vai prestar contas dos talentos que Deus deu a você. Outro talento que Deus nos deu, tempo e oportunidades. Cada dia é um presente de Deus. Desperdiçar a vida em futilidades é o mesmo que enterrar o seu talento. Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 20, produção. Efésios 5, do 15 ao 20. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Diga comigo, cuidado. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, porque isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo. Diga comigo, tudo. Não é só dando graças pelas bênçãos espirituais. Por tudo. Como é que se dá graças, irmão? Sendo fiel. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Seu tempo e oportunidades, irmãos, são talentos que Deus deu. Então, para de desperdiçar o seu tempo. Porque você pode estar enterrando o seu talento e você vai ter de prestar conta disso. Amém? Como é que você tem usado o seu tempo? Como é que você tem administrado o seu tempo? Você precisa ser fiel, irmão. Você precisa ser fiel. Os jovens e adolescentes subiram, né? Apesar de todos sermos jovens no espírito. A gente sabe como é que é a vida adulta, não é, irmão? Às vezes 24 horas não é nem metade do tempo que a gente precisa para fazer as coisas que a gente tem que fazer. Não é? Então, qualquer minuto desperdiçado é loucura. É loucura. Sabe, você não precisa ser um neurótico com a administração do seu tempo. Mas você precisa ser responsável. E eu não estou dizendo que você não tem que se divertir. Eu não estou dizendo que você não tem que se distrair. Tem. Mas o sábio Salomão já disse lá em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para todas as coisas. Você não pode viver a sua vida se divertindo. Você não pode viver a sua vida distraído. Porque há tempo para todas as coisas. Então você precisa ser fiel no uso do seu tempo. Amém? Cada minuto que você tem e pode investir naquilo que promove o seu crescimento pessoal e espiritual, pessoal não, né? Natural e espiritual, é um tempo administrado com fidelidade. Cada minuto que você desperdiça, estagnando, conservando, não dando crescimento ao ser humano que você é e ao homem de Deus, à mulher de Deus que você é um talento enterrado.
Isso seria suficiente para a gente rever a nossa agenda, não é? Como é que a gente está gastando tempo? Como é que está investindo tempo? Aliás, a gente está gastando ou a gente está investindo? Porque o que a gente gasta, a gente desperdiça, não volta. Não necessariamente desperdiça, porque a gente pode gastar em coisas que são boas. Mas, quando a gente investe, isso tem retorno. E todo o tempo investido em fidelidade a Deus, no avanço, no crescimento, no progresso da medida que Ele nos deu, é sabedoria. Não vivam como todos, mas como? Sábios. É sabedoria. E a sabedoria sempre recompensa aqueles que buscam por ela. Amém, irmão? Então, repense a sua agenda, refaça a sua agenda, mas em nome de Jesus hoje, decida no seu coração, remir o seu tempo, aproveitar bem cada oportunidade que você tem, sendo fiel à medida que Deus te deu. O talento que Deus nos deu, nossas posses e nossos recursos materiais. Jesus usa a figura do dinheiro, não é? Para ensinar a parábola dos talentos. Por quê? Porque isso também é talento. Isso também é dom. Isso também é graça de Deus. Se as nossas posses e os nossos recursos pessoais forem usados apenas para nós mesmos, eles não cumprem o propósito do reino de Deus. Porque eles devem ser multiplicados em frutos eternos e não em frutos temporais. Uma vez, alguém me perguntou assim, aliás, isso não fui eu que disse, não lembro quem disse, porque é importante dar crédito para as coisas que a gente cita e as pessoas, e não fomos nós quem dissemos, mas eu não lembro sinceramente quem disse, mas alguém disse assim, você quer ser rico? Quero. Descubra aquilo no que Deus está trabalhando e invista nisso o seu dinheiro. Mas a gente quer o CDB, a gente quer o CDI, a gente quer a previdência privada, a gente quer... Tudo bem, irmão. Tudo bem. Aliás, isso também é sabedoria. Mas você não pode acreditar que os seus bens e recursos são apenas para o seu usufruto. Os seus bens e recursos também devem ser administrados para a glória de Deus. Amém? Também devem ser administrados para a glória de Deus. Invista em pessoas, invista em projetos, invista na casa de Deus, invista na obra de Deus. E não é só dinheiro, são recursos, sabedoria, capacidade, serviço. Invista em pessoas, invista na obra de Deus, invista naquilo que Deus está fazendo, invista naquilo que Deus está construindo. Aplique nisso os seus recursos e você será cada vez mais próspero. Amém? Você percebe como o que Jesus ensina, você percebe como o Evangelho muitas vezes, ele confronta a maneira como nós pensamos, sentimos e vivemos. Porque muitas vezes nós oramos a Deus e pedimos coisas, e queremos coisas, e buscamos coisas, pensando em nós mesmos. Pensando somente em nós mesmos. Não há problema nenhum, irmão, em querer mais conforto, em querer mais estabilidade na vida. Ok, faça isso, busque por isso, eu também busco. Mas você não pode buscar bens e recursos só por isso. Você precisa se lembrar, Senhor, que eu seja fiel, aplicando cada centavo do que o Senhor me deu, usando cada recurso que o Senhor me deu para a glória do teu nome, na tua casa, na vida de outras pessoas, na responsabilidade com que eu administro as minhas finanças pessoais. Amém? Há tanto que se pode fazer dessa maneira, abençoando um jovem ou um adolescente para ir no retiro. Há tanto que se pode fazer, irmão. Eu sempre lembro desse homem, porque ele é um exemplo claro disso que eu estou falando aqui. O dono da caixa de... Quem tem uma caixa d'água Forte e Leve em casa? Aí, ó. Vocês sabiam que o dono da Forte Leve, nem sei se ele é vivo ainda, mas vocês sabiam que o dono da Forte Leve, ele investia um percentual significativo do lucro da Forte Leve em missionários no campo missionário, com carteira assinada e carro para dirigir. Você sabia disso, irmão? Não, né? Esse homem está sendo fiel com a medida que Deus deu a ele. Qual o resultado disso? 8 em cada 10 pessoas têm uma caixa Forte Leve em casa. Não é? Então considere, irmão, considere esses exemplos como uma inspiração para a sua vida. Amém?
Quarto e último talento, para a gente encerrar. E esse eu deixei por último porque ele é o mais importante. A mensagem do Evangelho. Diga aleluia! Esse é um talento que Deus nos confiou. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. O apóstolo Paulo diz assim, olha, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar a pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Ele nos confiou o Evangelho. Amém, irmão? Você é portador da mensagem mais poderosa desse mundo, porque essa mensagem pode transformar o destino eterno das pessoas. Essa mensagem pode transformar a realidade presente das vidas das pessoas que você conhece. Essa realidade pode quebrar o poder de um passado amaldiçoado que essas pessoas que você conhece vivem. Essa mensagem pode dar sentido e significado a cada segundo de vida, a cada respiração que essa pessoa pede você tem. Vivendo hoje sem propósito, sem sentido, essa mensagem está dentro de você, essa mensagem está nos seus lábios, porque Deus confiou a nós o Evangelho, portanto precisamos ir e pregar esse Evangelho, precisamos ir e anunciar as boas novas do reino de Deus, não podemos nos calar, não podemos nos omitir, não podemos nos esconder, porque estaremos assim enterrando o nosso talento. E um dia prestaremos conta diante dele e não teremos desculpas a dar. Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Mas eu tenho vergonha. Não se envergonhe. Fale. Fale. Proclame. Anuncie, divida, compartilhe, derrame sobre as pessoas a mensagem do Evangelho. Porque as pessoas que atravessam a sua vida, necessitadas da mensagem do Evangelho, não atravessarão a minha vida. Eu não poderei falar a elas, mas você pode. Vão me achar inoportuno, vão me achar entrão. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, pregue a tempo e fora de tempo. Porque o tempo está acabando. Diga para o Espírito Santo hoje, Espírito Santo, eu tenho uma certa timidez, eu tenho uma certa vergonha. Me dê criatividade para anunciar o Evangelho. Sabe o que você pode fazer hoje, irmão? Hoje. Você pode recortar um monte de tirinha, colocar uns versículos, umas palavras proféticas, dobrar essas tirinhas, chegar mais cedo no seu trabalho amanhã e colocar na mesa de cada um dos seus colegas de trabalho. Sabe o que você pode fazer? Fazer uma lista de transmissão com os seus colegas de trabalho, com os seus vizinhos. E uma vez por semana, enviar para eles uma palavra. Não é enviar um vídeo, não é enviar um meme, não é enviar uma figurinha. É enviar uma palavra. Hoje eu estou orando por você. E eu quero liberar sobre você essa palavra. A tua família será transformada. Teu casamento será transformado. A tua vida será incrível para a glória de Deus desde o futuro para você. Você não é pequeno. Você não é inferior. Deus tem valor para a tua vida. Tanta coisa você pode fazer, irmão. Sabe o que a gente associa a pregação? A subir num caixote, a subir num púlpito. Ei, homens! Jesus está voltando, irmão. Isso é pregação? É. Mas o que a gente leu em Pedro? Que devemos administrar bem a multiforme graça de Deus. Há um jovem em São Paulo, ele já esteve aqui na igreja pregando. Ele é muito famoso no Brasil. João Paulo. João Paulo foi um jovem que viveu uma vida louca durante muito tempo. E Deus converteu ele. Pelo poder do Evangelho. Sabe qual foi durante muitos anos o campo missionário dele? Baladas, raves, boates. Onde ele ia, entregava palavras proféticas. Onde ele ia, orava pelos enfermos e os enfermos eram curados.
onde ele ia e reconhecia valor nas pessoas, amava as pessoas se quebrantavam, saíam com ele das boates e iam para casa. Talvez você não possa fazer isso. Talvez não caiba para você fazer isso. Mas há tantas outras coisas que cabem, há tantas outras coisas possíveis, há tantas outras coisas reais, concretas que você pode fazer. Ronaldo, pega uma parte do teu orçamento, estampa na tampa das tuas quentinhas um versículo bíblico, uma palavra profética. O cara já vai abrir a quentinha assim, uau. De repente o cara, antes de nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Cara, tem tanta coisa que dá para você fazer. Para pregar. Para pregar. A única coisa que você não pode fazer, diga comigo, a única coisa que você não pode fazer é não fazer nada. Está comigo? Nessa série de mensagens que eu disse que a gente vai preparar, que eu vou preparar, você vai entender melhor esse conceito. Mas o que eu quero compartilhar com você? Que a igreja de Jesus precisa viver um estilo de vida missional. Não um estilo de vida missionário, que assim, vai lá no campo, faz e volta. Não, missional é que está em missão 24 horas por dia. Amém? Está em missão 24 horas por dia. Essa mensagem me anima, irmão. Te anima? O talento simboliza tudo o que Deus nos confiou. Diga comigo outra vez, tudo. Dons, recursos, tempo, oportunidades, ministério, a mensagem do evangelho. Ministério, deixa eu falar quem serve aqui em ministério. Quem é líder de conexão. Não seja lambão, hein? Não seja lambão, seja zeloso. Não é o pastor que vai chamar a tua atenção. É Jesus que vai prestar conta diante de você. Faça com dedicação, faça com zelo, faça o melhor que você pode. Faça tudo o que você pode, com tudo o que você tem. Amém? Porque nós prestaremos conta. Para quê, irmãos? Para frutificarmos até a volta de Cristo. Então, aplicar esse princípio significa viver com fidelidade, responsabilidade e ousadia. Ousadia. Essa pessoa que você conhece já está condenada eternamente. O que de pior pode acontecer a ela, irmão? Nada. Mas o que pode acontecer a ela, se você abrir a sua boca e pregar, ela pode ser salva. Então dê frutos, frutifique, aumente, cresça, aumente a sua medida, seja fiel, dê progresso a tudo que Deus te deu, capacidades, dons espirituais, talentos, recursos, dinheiro, tempo, ministério, a mensagem do evangelho, apenas seja fiel. Não permita que o medo, a preguiça, o comodismo te levem a enterrar os seus talentos. Porque o servo fiel é aquele que entrega ao Senhor, no fim, não apenas o que recebeu, mas também o que multiplicou para a glória do seu nome. Quantos querem ser achados fiéis em tudo? Diga comigo mais uma vez, sendo fiéis em tudo. Mais forte, irmão, sendo fiéis em tudo. Que essa mensagem seja como um combustível no teu tanque, para que você saindo daqui, comece uma semana diferente. Uma semana gloriosa. Uma semana de multiplicação. Uma semana de crescimento. Uma semana de progresso. Uma semana de avanço. Uma semana de fidelidade. Amém? Fidelidade. Que essa seja a oração que encha os nossos corações de temor a partir de hoje. Senhor, me ajude a ser fiel na minha vida. Não me deixe ser aquele servo que enterrou o seu talento. Por favor, não me deixe ser aquele servo que enterrou o seu talento.
me ajude a fazer alguma coisa. Amém? Do something, faça alguma coisa. O Phil Knight, o fundador da Nike, criou esse slogan para a Nike, né? Just do it. Apenas faça isso. Apenas faça isso. Vai e faz. Amém? Amém, igreja? Quem está comigo, diga amém. Quem vai transformar o mundo comigo, diga amém. Quem vai transformar a Pavuna, diga amém. Vamos encher essa cidade com a glória de Deus. Vamos encher esse bairro com a glória de Deus. Vamos encher cada setor de trabalho onde atuamos, em cada esfera da sociedade com a glória de Deus. Sendo fiéis àquilo que Ele nos deu. Multiplicando e fazendo crescer a sua medida. Confiada a nós com diligência e não com preguiça. Amém, igreja? Então fique de pé no seu lugar em nome de Jesus.